A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É disso que nós estamos falando, pregar a verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Chave Pix fica na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para quem puder contribuir com o nosso projeto Missão Atalaia. Estamos carentes, necessitados da ajuda sua. Se Deus assim tocar no seu coração, qualquer valor é bem-vindo. Esse projeto é para ajudar famílias carentes. Nós temos aqui o projeto social da comunidade cristã Missão Atalaia, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, eu falo pouco da comunidade cristã Missão Atalaia porque ela é uma comunidade de 1.700 pessoas, que são 1.700 pessoas que estão aqui no canal, tá? Porque ela não é igreja física. Queremos sim implantar o projeto Missão Atalaia, dos recursos que nós angariamos, e aí tem algumas pessoas que ajudam, e a gente vai distribuindo aí, tá? Para as pessoas carentes, as famílias carentes. E a comunidade cristã, se Deus assim abençoar, um dia nós abriremos uma igreja física, tá? Entendam bem. Vamos lá. Não quero abrir igreja nem nada, sair, não. Eu quero ter um projeto paralelo às congregações que eu sirvo. Prestem bem atenção. Eu estou congregando com os irmãos na AD Belém, em Marcilac, no bairro de Marcilac, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tá? Aqui em São Paulo. Amém? Mas dou suporte para algumas igrejas, pregando o evangelho, ajudando trabalhos missionários, congregando, fazendo missões, tá bom? Então é isso aí, tá? Então congrego na AD Belém, compreendam bem, congrego na AD Belém, tá bom? Mas dou suporte para outros irmãos que assim necessitam. Nós estamos indo aí até para uma, quem sabe aí se Deus confirmar, nós estamos indo para uma nova missão aí, tá bom? Vamos lá. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no 18, capítulo 18, versículo 24. Vamos lá. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Apolo era quem? Judeu, tá? Natural de onde? De Alexandria. Varão eloquente, quer dizer, tem o dom da palavra, tem eloquência, ele tinha eloquência ao falar. Então a pessoa que tem eloquência é um bom orador. Ah, então é bom isso. Deus, quando procura pessoas de boa oratória também, então vá procurar falar um português correto, sabe? Procurar falar um português eloquente. Eloquente, como as pessoas procuram saber, procuram falar, ele prega com eloquência. Eloquência é o seguinte, é a pessoa, não é a pessoa que grita, sai, não, é a pessoa que tem dinâmica na palavra, que ela é dinâmica, que ela tem direção, que ela não foge, não transcorre do assunto, tem uma boa oratória, uma boa fala, que todos compreendem, tá bom? Não é gritar não, que o povo fica pensando só aí, tá bom? E poderoso nas escrituras, então ele tinha o dom da palavra, falava que todos compreendiam e ainda era poderoso nas escrituras. Olha aí. Conhecimento, fala de um homem que Paulo passou a ter em alta estima. Então lá na frente Paulo, quando conheceu, aqui Apolo está chegando, nós estamos falando do Apolo, ele está chegando, tá? No meio dos cristãos, já com pensamento já, né? Vamos lá. Aí, ó, que a gente fala aqui, e era instruído no caminho do Senhor, aqui, ó. No entanto, ele já era instruído no caminho do Senhor. No entanto, seu conhecimento era muito limitado com respeito à graça e ao batismo com o Espírito Santo. Então, ele conhecia. Da onde será que ele conhecia isso aí? Vamos lá ver, o texto vai falar aqui.
Amém? Então é o seguinte, ó. Fervoroso e fervoroso de espírito. Então aqui tem um conjunto de um grande pregador do evangelho. Eloquente, conhecedor poderoso das escrituras, conhecedor das escrituras, instruído que no caminho do Senhor, em Cristo, fervoroso de espírito. Olha aí. Tá tudo, né? Vamos lá. Falava, fervoroso de espírito, falava seu próprio espírito e não o Espírito Santo. Então ele era fervoroso de espírito. Então ele tinha conhecimento, mas ainda não conhecia o Espírito Santo. Mas vamos com calma. Falava e ensinava diligentemente, quer dizer, era um bom ensino. Então, através do que? Da sua eloquência, do seu conhecimento das Escrituras, do caminho do Senhor, ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, as coisas de Deus, tá? Então ali, ó, presta atenção. Conhecendo somente o batismo de João. Então ele falava da onde? De que evangelho que ele pregava aí ainda? Ainda ele pregava o evangelho de João. Ó, fala do arrependimento e do batismo com água. Então ele falava sobre isso. Tá bom? Por enquanto ele estava ensinando sobre isso os judeus. E convencia os judeus. Né? Vamos lá. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, que já eram cristãos, estavam ali, né? Ouvindo. E quando ouviram Priscila e Áquila, fala do que aconteceu pela providência de Deus. É isso aí. Aí Deus colocou Priscila e Áquila ali, que já era do caminho cristão, que eram cristãos, aí falou, olha, que boa eloquência, que bom conhecimento, que boa oratória, e fervoroso de espírito, falta a ele alguma coisa ainda. Ó, e levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aí eles começaram agora a trabalhar em Apolo. Priscila e Áquila começaram a trabalhar em Apolo agora. Então aí está o negócio. Como é que fala? Sumiu a palavra agora. Me ajuda aí, papai. No discipulado agora no caminho de Cristo. Tá? Então ele conhecia sobre o arrependimento e do batismo em água. Então ele falava do quê? Do batismo de João. Então ele não conhecia ainda outra parte. Vamos lá. Tá bom? Do caminho de Deus. Ó, sem dúvida, elevaram consigo, eles declararam mais precisamente o caminho de Deus. Sem dúvida dizia respeito a um complemento completo da salvação pela graça de Deus, exclusivamente. O correto batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Então agora eles colocaram, instruíram ele. Agora, olha, levaram e declararam mais precisamente, olha, você está pregando aqui o batismo do arrependimento, da água, com propriedade, de João Batista. Foi o que anunciou a vinda de Cristo. Mas veio um após João Batista, que é Cristo. Tá? E nós vamos agora explicar para vocês sobre a graça, o batismo com água, mas e o batismo com o Espírito Santo também. Aí, vamos para o 27. Querendo ele, quem? Apolo, passar a Cássia, refere-se à Grécia e ao outro lado do mar, Egeu, e Corinto em particular. O animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, a qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Então aí, agora ele já estava instruído, né, no batismo, nas águas, na graça, no tempo da graça, batismo das águas, no batismo do Espírito Santo, na evidência de falar em outras línguas e tudo mais por aí. Então ele já conheceu agora o caminho cristocêntrico. Entendeu? Compreenderam?
Ó, porque com grande, olha lá, agora sim, ó, graça que criou. Ele é então muito competente nessa excelente mensagem da graça de Deus que vem por meio da cruz. Então agora sim, agora está completo o pacote de um grande pregador, um grande orador, né? Olha lá, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Agora ele já convencia no caminho do quê? Da graça. Até então ele estava falando do batismo de João, né? Que era o arrependimento e batismo com água. Agora não, agora ele já estava convencendo os judeus no caminho da graça de Cristo. Olha aí que maravilha, tá vendo? Mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, como ele tinha um conhecimento, olha como trabalhar de Deus é maravilhoso. Olha aí. Ó, refere-se mais uma, provavelmente, a ministrar na sinagoga deles. Então tá. Então ele estava agora ministrando na sinagoga dele, falando de Cristo. Preste atenção numa coisa, no pacote completo de um grande pregador do Evangelho. Tá. Primeiro, você tem que ter o que lá? Deus o chamou, né? Um chamado Apolo. Em Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, de Alexandria, varão eloquente e poderoso na escritura. Quer dizer, Deus primeiro capacitou ele. Entendeu? Primeiro capacitou ele. Capacitou ele de que maneira? No conhecimento das escrituras sagradas. Certo? E deu o quê? Uma boa oratória para ele. Então precisamos ter conhecimento das escrituras, uma boa oratória, conhecimentos das escrituras. E era instruído no caminho do Senhor. Entendeu? Mas seu conhecimento era limitado ainda. Então ele tinha que estudar mais, conhecer o que? O caminho da graça. Aí põe aqui, fervoroso de espírito, quer dizer, ele tinha vontade. Não é aqui que ele era fervoroso do Espírito Santo, ainda não, ele era, aliás, ele era fervoroso em seu espírito, quer dizer o quê? Que ele tinha, amava fazer aquilo, ele sabia fazer aquilo, fazia aquilo com fervor. Tá? Então presta atenção, ó, uma boa, olha, vamos lá, um bom eloquente, dinâmica, falar, todos compreendam, não é gritar, gente, não é esbravejar, isso não é boa eloquência. Eloquência é você ensinar, você ter o dom de falar e convencer as pessoas, e as pessoas entenderem o que você está falando. E ele era o que? Eloquente de quê? Poderoso nas escrituras, que é conhecimento da palavra. Então, eloquência, conhecimento da palavra, fervoroso do Espírito, quer dizer aqui, não quer dizer do Espírito Santo, quer dizer de vontade dele própria, tá? Então ele tinha essa vontade, ele tinha amor, ele gostava do que fazia, é isso aí, tá? Falava diligentemente, ensinava, ele ensinava as pessoas, tinha paciência ali, ensinar, falar direitinho, explicar com os textos lá das leis, tal, direitinho sobre o caminho do Senhor. E conhecendo somente o batismo de João. Até então ele estava limitado ainda, não compreendia ainda o caminho da graça. Aí Deus faz o quê? Preparou pessoas. Deus vai preparar pessoas na sua vida. Preparou para Apolo, Priscila e Áquila. E aí é o seguinte, vendo ele falando, nossa, que varão valoroso esse aí. Vamos trazer para nós aqui, vamos convidar ele e vamos explicar realmente agora o caminho de Deus, que é o caminho da graça, né? Precisamente o caminho de Deus. Então agora o que tinha acontecido, que agora eles estavam num tempo mais das leis, mas no tempo da graça e misericórdia do Senhor. Aí explicaram para ele, aí ele se tornou um pregador completo, aonde Paulo lá na frente depois teve uma grande estima por ele. Entenderam? Então é isso aí, isso é o preparo de um caminho de um pregador, de um grande pregador como Apolo, né? O grande pregador tem que ter essas qualidades que a gente especificou no texto. Agora ele já instruído, estava convencendo os judeus. Amém? Chegou até o final do vídeo? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem. Vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Chave Pix, descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. E tenham todos uma boa semana.
A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.